Bem, retornando do nosso intervalo, nós paramos quando eu estava comentando que Freud abandona a hipnose porque ele obteve resultados desapontadores e também ele mudou para o método catártico em decorrência do relato de Breuer sobre Anna O. E ao abandonar também, ele abandonou mais tarde o método catártico. Por quê? Porque ele percebeu, né, que existia uma forma mais adequada, que foi o que ele veio chamar de associação livre, né, de falar livremente. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, quando nós falarmos sobre técnicas da psicanálise, né? E nesse processo, Freud viu como era importante a relação do paciente com o analista, né? E ele dá o nome a esse processo de transferência, né? Então, foi um conceito que veio se tornar a pedra angular da teoria e da técnica psicanalíticas, né? De todas as escolas, né? E uma coisa interessante de nós comentarmos sobre isso é que transferência existe em todo relacionamento humano, né? E a psicanálise é a única psicoterapia que protege, durante o processo analítico, essa transferência, né? Que depois o Lacan vem chamar de sujeito suposto saber. Então, essa transferência é um poder que o paciente dá ao analista, mas é um poder que o analista nunca irá utilizar, justamente para que possa, através da não utilização desse poder, do manejo adequado da transferência, que possa, então, trabalhar as neuroses que o paciente apresente ao longo, né, do processo analítico, né? Então, o que transferência significa? Um deslocamento daqueles afetos da infância para o analista, né? E não apenas dos afetos, mas dos pensamentos, dos comportamentos, né? E que estão relacionadas a pai, mãe, irmãos, em suma, pessoas que foram importantes durante o processo de desenvolvimento emocional da criança, né? A babá, a professora. Quer dizer, então, vão ter vários processos, o analista vai assumir vários papéis ao longo do processo analítico de cada um dos seus pacientes, né? A descoberta da transferência, né, foi o que fez, então, Freud abandonar totalmente, de uma vez por todas, a hipnose, né, e também a abreação, o método catártico, né? Então, percebeu que a hipnose ocultava aspectos da transferência, de modo que eles não podiam ser investigados. Que aspectos são esses, né? São as resistências que todos os pacientes apresentam, desde a primeira sessão até a última sessão, né? Então, esses processos que ficavam ocultos, eles não podiam ser investigados, né? Então, isso fazia também com que, em vez de trabalhar, né, a origem dos sintomas, o paciente quisesse, na realidade, agradar a figura que, naquele momento, estava representando o analista, né? E se fosse uma figura boa, então teria a transferência positiva, como dizia o Freud, e se fosse afetos negativos, como raiva, inveja, então teria a chamada transferência negativa. Então, a transferência é fundamental na técnica psicanalítica, né? E não apenas, como eu disse antes, na teoria. Então, vamos ver, né, um exemplo que foi o momento mais difícil do Freud, né, quando ele descobriu, através, né,
do atendimento deste paciente, o filho de um general, ele descobriu, então, uma outra pedra angular da psicanálise, que é o complexo de Édipo, né? Então, a transferência, para nós fecharmos, é uma singular relação humana entre o analista e o paciente através de falso enlace, né? Esse enlace é de raiz infantil, de natureza inconsciente, processo primário, isto é, busca do prazer e fuga do desprazer, que confunde o passado com o presente, né? E sempre é uma resposta inadequada, desajustada e inapropriada para a idade adulta em que o paciente se encontra. Então, vamos ver mais um pedaço do filme Freud, Além da Alma, onde Freud, então, começa a se deparar com o complexo de Édipo. Your clinic? No. My father's when he was my age. Captain in the Hussars. And you can see the rent in it where Saber cut through at the Battle of Custozza. Why do you have it on display? Very proud of my father, and yet you attacked him. Yes. And without reason. I must be going mad. Are you going to put me in an asylum? Because I shall kill myself first. Sit down, would you? There's nothing to be afraid of. I'm here to help you. Sit down. Herr von Schlosser, I want you to concentrate all your attention on the end of the cigarette. Relax. Yes. I'm going to put you to sleep. Your eyelids are getting heavy. I'm going to count from 5 to 1, and your eyes will close. 5, 4, 3, 2, 1. You're asleep. You're going into a deep, deep sleep. It's the day of the incident. You and your father are at table. What are you doing? Watching his hand. He's carving meat. Yes. A knife flashes. He looks with hatred at me across the table. His eyes flash like the knife. He would like to throw a knife across my throat. I stare back at him, holding his eyes. My look is a challenge. It enrages him. He is going to strike. It is he or I. I struck first. I'll bleed you, you filthy swine! Why do you call your father a twat? He raped a young girl. He, your father? Girl of 17 every night. What girl? My mother.
remember nothing of this when you wake. Nothing. I'm going to wake you. 1, 2, 3, 4, 5. Wake up. Eyes open. Wide awake. Bem, vocês viram que o Freud se deparou pela primeira vez com o complexo de Édipo, né? E vocês devem lembrar que na primeira parte nós falamos que a relação da mãe com o Freud era uma relação muito intensa e que aos 6 anos ele viu a mãe nua e que o marcou profundamente. E neste momento, sem que ele se desse conta, né, o inconsciente dele coloca novamente na figura aí do filho do general esse desejo que tem pela mãe, né? Não necessariamente o desejo sexual, de relação sexual, de cópula, mas sim o desejo de ter a exclusividade da mãe, justamente porque vem da mãe a fonte, né, da realização, da satisfação das necessidades que a criança tem. Então, Freud descobre, através do processo de transferência, ele descobre, então, o complexo de Édipo. Então, vocês lembram também, né, que, na realidade, essa transferência, né, ela ocorre na relação entre o analista e o paciente, e do paciente ao analista. Quando vinha do analista para o paciente, Freud chamava de contratransferência, né? Então, nós vamos poder, né, vamos dizer assim, saber manejar a transferência como psicanalistas clínicos somente através da experiência da nossa própria análise, da nossa análise pessoal. Por isso que a análise pessoal se constitui a principal ferramenta neste processo de formação do psicanalista clínico, né? Então, a teoria, né, da transferência é o pilar do trabalho psicanalítico. Ela é um fenômeno inevitável no tratamento, né? Então, o Horácio Ettigoyen, é um dos autores sobre teoria psicanalítica, excelente, é um argentino, né? E ele diz que nem tudo é transferência, porém em tudo há transferência, né? Então, são coisas sobre a transferência, né? Freud falava na transferência, ele dizia assim, para o psicanalista iniciante, ele começa temendo as dificuldades que lhe oferece a interpretação das associações do paciente e a necessidade de encontrar os materiais recalcados. Mas ele logo aprende a atribuir menos importância a essas dificuldades e a convencer-se de que os únicos obstáculos verdadeiramente sérios se encontram no manejo da transferência, né? E eu me lembro aqui de uma dificuldade que eu encontrei logo no início do meu trabalho de clínico, né? Foi quando uma paciente minha, que estava numa profunda transferência, né, comigo, ela me encontrou no lugar com a minha esposa. No outro dia, né, na outra sessão, ela chegou tão braba, tão furiosa no meu gabinete, no meu consultório, que parecia que eu havia traído. E num dos momentos lá, a raiva dela foi tão grande que ela me joga os óculos que ela usava, joga em mim esses óculos, né? Então, o que eu fiz, né? Eu fiquei quieto no primeiro momento e depois, né, encerrei a sessão e na outra sessão, no início, eu disse que eu não ia poder mais atendê-la e que eu ia encaminhá-la a um outro colega, né? Mas para que não se repetisse a transferência que ela tinha feito, eu indiquei o nome de 2 colegas para que ela continuasse o processo de análise dela com analistas femininas, né? Hoje,
eu teria feito diferente, né? Hoje a experiência, o estudo me mostrou que eu teria outras alternativas bem melhores do que essa de passar o paciente, né, para outra colega. E na realidade, né, foi uma dificuldade que eu tive em fazer o manejo da transferência que essa paciente apresentou por mim. Bem, como é que nós vemos, então, um gráfico aqui, um esquema, né? Em primeiro lugar, o paciente tem transferência pela psicanálise, né? Ele tem consciência que ele quer se submeter a um processo psicanalítico. Logo em seguida, ele vai procurar na sua cidade, na sua região, por um profissional. Então, ele vai encontrar um profissional que ele vai estabelecer, então, já inicialmente, essa transferência, que, repito, o Lacan veio chamar depois de sujeito suposto saber, e ao ir, né, na primeira sessão, então ele apresenta uma demanda de análise, né? Ele diz assim, eu vim aqui porque eu quero fazer análise. Então a sequência será as entrevistas preliminares, que serão feitas frente a frente, né? Até que se estabeleça, né, o que nós chamamos do sujeito suposto saber, e também, em seguida, ocorra o que se chama de retificação subjetiva, onde o paciente deixa de se queixar e ele percebe que ele tem responsabilidade naquilo que está acontecendo. Então, ele vai falar bastante sobre o sintoma, né? Ele vai manifestar a função de desconhecimento que o eu dele tem, e nós vamos, então, buscar descobrir qual é o gozo egóico que esse paciente apresenta, né? Então, nós temos aqui um outro esquema, né, que nos mostra as entrevistas preliminares. No processo de retificação, ocorre a instalação da transferência. Então, neste momento, o paciente pode ser conduzido ao divã, onde vai se iniciar o processo analítico, né? Que ele entra, então, efetivamente em análise. E aqui nós vamos ver como é que o Freud, né, associou o que aconteceu com o filho do general com a própria história dele. Dr. Freud! Dr. Freud!
dear Martha. Your wife, Martha. Como vocês podem perceber, né, o Freud, no seu sonho, fez um dos processos psíquicos, que é o da transferência, né? Transferência não, do deslocamento, desculpe. Então, observa que ele deslocou o sentimento, né, de amor pela mãe para o paciente dele. E esse paciente, quando ele vai beijar aquela mulher, você se dê conta que aquela mulher era quem? A mãe de Freud, né? Era a mãe do Freud. Por isso que ele se sentiu tão apavorado no sonho e acordou, né, com um pesadelo. Então, o pesadelo é manifestação, assim como os outros sonhos, de um desejo inconsciente, né? E Freud, então, se assusta, né, por causa do que ele sentiu através do sonho, e isso faz com que ele, então, abandone definitivamente a hipnose e a abreação. Então, o que é o complexo de Édipo, né? Nós já vimos isso numa aula anterior. É uma configuração psíquica que surge num certo período de desenvolvimento da criança e que posteriormente vai diminuir, né? Freud teve reconhecimento, né, e prêmios. Então, entre 1915 e 1938, ele foi indicado para o Nobel de Medicina 12 vezes, né? E para o Nobel de Literatura uma vez, embora nunca ganhou, né? E por que ele não ganhou? Porque os críticos defendiam que a psicanálise era uma prática sem fundamentos. E até o Albert Einstein, que era contemporâneo de Freud, recusou-se a apoiar o médico, alegando não ter certeza sobre as conclusões de Freud, né? Então, o prêmio que ele recebeu foi em 1930, né? O prêmio Goethe, que é um prêmio literário da Alemanha, né? E que inicialmente era concedido todos os anos, mas a partir de 1961 tornou-se trienal, quer dizer, a cada 3 anos. É um dos mais importantes prêmios da literatura mundial, mas a distinção não é restrita apenas aos escritores, tanto é que Freud, né, ganhou o reconhecimento, e com isso o prêmio Goethe, em 1930. Bem, até hoje, existe apenas uma gravação da voz de Freud. Foi em dezembro de 1938, com a saúde já bastante debilitada, Freud recebeu a visita da rádio BBC de Londres em sua casa e concedeu essa entrevista que nós vamos escutá-la agora. I started my professional activity as a neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, and a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily
for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring Putin and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Sigmund Freud. Bem, como nós podemos ver, né, a resistência foi grande porque é uma coisa muito comum nas pessoas, né, uma maior ou menor resistência a coisas desconhecidas, né? Então, quando alguém desenvolve uma ideia diferente, o que ocorre? Há uma rejeição de muita gente, né? E nós vamos ver mais adiante, né, numa outra aula, que quando Freud mostrou, né, as suas descobertas, né, no texto que ele escreveu sobre a sexualidade infantil, os colegas dele abandonaram o auditório lá da Sociedade Médica de Viena e ele perdeu todo o apoio do Breuer, né? Então, Freud estava além da sua época, né? Porque ele vivia numa sociedade patriarcal em que a mulher era muito oprimida, né? Era vitoriana, porque a repressão sexual era muito grande, né? E começava já as teorias teológicas, né, das religiões não satisfaziam mais a compreensão das pessoas, né? Então a ciência era o novo modo de entender a realidade. E como as teorias de Freud não poderiam ser repetidas em laboratório, então teve uma grande resistência, né, da maioria dos seus colegas, né, e nós vimos que até do próprio Einstein, em relação a aceitar as ideias que Freud, daquilo que ele vinha descobrindo através do atendimento dos seus pacientes, né? Então, a psicanálise se constitui como uma teoria desenvolvida por Sigmund Freud e tem como marco inicial a publicação da obra Interpretação dos Sonhos, no início de 1900, né? Então, nós vimos que foi escrito em 1899 e como uma forma de marcar a mudança do século, né? Então, foi colocada como edição de 1900, né? A psicanálise, né, levaram à elaboração da teoria, né, os estudos de Freud levaram à elaboração da teoria da psicanálise, e que antes disso, né, antes de 1900, que é oficialmente entendido o surgimento da psicanálise, ele entra então com algumas teorias, né, nós vimos antes de 1900, que nós chamamos que são os antecedentes de Freud, né? Então, ele desenvolve uma teoria científica, mesmo que os positivistas da época criticassem a psicanálise como sendo filosofia e não ciência. E até hoje, né, em pleno 2021, nós temos ainda algumas pessoas, ou talvez várias pessoas, que dizem que a psicanálise é um engodo, né? Mas cada um tem o direito de pensar, né, como quer. Então, ele desenvolveu duas teorias, nós vimos isso já numa aula anterior, do aparelho psíquico, né? Na primeira, ele chama a primeira tópica, que ele divide o psiquismo em consciente, pré-consciente e consciente, e a segunda tópica, a segunda teoria,
ele estabelece 3 instâncias, né? O eu, o supereu e o isso, né? Ainda neste primeiro momento, e com base nesses estudos, Freud desenvolve outro conceito importante, que é a libido. A libido é a energia sexual que possibilita a vida e os desejos, e ela é regida pelo princípio do prazer, né? Aqui nós temos o desenvolvimento libidinal, né? que também se dá junto com o desenvolvimento emocional. Então, nós temos os períodos pré-genitais, fase oral, anal, fálica, o período intermediário, né? A fase edipiana, a fase de latência, então, depois a maturação psicossexual, que ocorre quando a menina, né, tem a sua primeira menstruação e o menino, então, consegue a sua primeira ejaculação, porque ele está desenvolvendo os caracteres secundários da sexualidade, como o pelo no corpo, a barba, engrossando a voz, e isso vai dando, então, a maturidade psicossexual. Então, fisicamente, neste momento, né, tanto o menino quanto a menina passam a ser homem e mulher fisiologicamente capazes de gerar outro ser, mas emocionalmente eles têm um bom período pela frente para que haja, então, uma maturidade emocional, né? Então, lembrando que sexualidade é diferente de vida sexual, que para Freud a sexualidade, né, é um processo inconsciente e que está formado por fatores externos e fatores internos, né? E a vida sexual é a atividade consciente em relação à atividade sexual, à vida amorosa e aos relacionamentos do indivíduo, né? Então, para nós encerrarmos, nós devemos lembrar que a teoria freudiana é ampla e complexa, né? Muitos conceitos desenvolvidos pelo autor da psicanálise foram revistos e reformulados pelo próprio autor nos seguintes textos, né? Que nós vimos lá, eu passei na parte anterior, que são os textos em ordens cronológicas das obras completas e que vão, muitas vezes, um texto modificando coisas do texto anterior. Então, estudar psicanálise é se abrir às possibilidades de caminhar com o próprio autor, tentando percorrer e entender os desdobramentos de mais de 40 anos de produção. Então, eu procuro, através, né, desse contato que eu tenho com vocês, de desenvolver em vocês a curiosidade, o desejo, né, de buscar ler Freud e conhecer mais a teoria psicanalítica. Então, é importante que nós possamos compreender, né, que além do nosso consciente, existe o inconsciente. E a negação, muitas vezes, da teoria que a psicanálise apresenta é uma forma de resistência, né? Então, o sujeito pode amar e odiar ao mesmo tempo, querer e não querer, né? Seguindo uma linha dialética. Então, o inconsciente é ambivalente, né? Não é linear, não tem tempo, né? E os contrários coexistem, assim como o sim e o não, né? Então, lembrando que a psicanálise é constituída de 2 partes, a teoria sobre o funcionamento humano e as técnicas de tratamento. E nessas aulas nós estamos vendo apenas a primeira parte, as teorias sobre o funcionamento, né? Então, a psicanálise é a teoria de uma prática, o que faz com que ela se mantenha sempre atualizada com a época em que se vive, né? Porque as neuroses da época do Freud são bem diferentes das neuroses que nós temos atualmente, né? Então, a formação do analista, lembrando, é um tripé: estudo da teoria, análise pessoal e supervisão. E o analista clínico, ele é formado através da sua análise pessoal. Depois de alguns anos deitado no divã, fazendo a sua análise pessoal, então ele se sentirá pronto para enfrentar, né,
pacientes, receber os pacientes, ter poder sobre esses pacientes e não utilizar este poder que ele tem. Então, eu quero agradecer mais uma vez à universidade pela oportunidade que tem me dado de fazer, né, a transmissão da psicanálise e me colocar à disposição de vocês através do meu e-mail, das minhas redes sociais, para responder perguntas que vocês tenham, né? E que eu espero que sejam muitas essas dúvidas, porque a dúvida é que nos faz crescer. Então, lembrando, né, que a teoria psicanalítica, né, processos mentais inconscientes, recalcamento, importância da sexualidade do complexo de Édipo, é que fazem da psicanálise, né, essa grande ferramenta que nós temos hoje, né? Então, ela veio revolucionar o tratamento dos seres humanos, né? Freud deslocou o saber médico e colocou para o próprio paciente, numa perspectiva de que quem sabe sobre si é o próprio paciente. Por isso que Lacan vai chamar, depois da transferência, de sujeito suposto saber, e trouxe ao mundo a perspectiva do analista, que auxilia o indivíduo no controle da sua vida. Então, muito obrigado e até um novo encontro, que espero que seja em breve.